Olá, meu nome é Márcio e no mapa mental de hoje nós vamos falar sobre equilíbrio químico. Então, para a gente poder falar do equilíbrio químico, primeiro eu quero fazer uma diferença aqui entre o equilíbrio químico e o equilíbrio físico, que é o que a gente está mais acostumado no nosso dia a dia, né? O equilíbrio físico, ele é o que está representado na figura, onde nós temos uma pessoa se equilibrando. Poderia ser também uma pessoa se equilibrando numa bicicleta ou mesmo em uma corda. Então, esses são exemplos de equilíbrios físicos, que são equilíbrios estáticos, diferentemente do equilíbrio químico, que é um equilíbrio dinâmico. Para a gente entender um pouquinho melhor sobre o que seria um equilíbrio dinâmico, vamos pensar quimicamente. Então, com isso, vamos pensar em duas reações: uma reação direta e uma reação inversa. Então, nós temos aqui, para exemplificar, essa reação. A mais B forma C mais D. Então, essa seria a nossa reação direta. Enquanto C mais D forma A mais B também. Ou seja, é o inverso da anterior aqui, né, da primeira. Consequentemente, essa é a reação inversa. Quando a gente tem essa situação, ao invés de ficar representando dessa forma, a gente pode simplificar utilizando uma seta de equilíbrio químico, que é essa dupla seta, mostrando que a reação de A mais B forma C mais D, assim como a reação de C mais D forma A mais B. Então, se esse tipo de reação ocorre e essa reação ela tem mesma velocidade, ou seja, a mesma velocidade em que A mais B forma C mais D, C mais D também forma A mais B, aí sim nós temos o que a gente chama de equilíbrio químico. Quando a gente fala de equilíbrio químico, ele sempre está associado a uma constante de equilíbrio, que pode ser chamada de forma genérica por K e Q, de equilíbrio, né? Ou pode ser chamado de Kc, se eu estiver falando de concentração. Pode ser K aqui, se eu estiver falando em uma constante relacionada ao equilíbrio aquoso, e por aí vai. Então, de modo genérico, ela é K e Q, e ela é expressa por essa fórmula, onde nós temos a multiplicação aí dos termos, né, das concentrações do meu produto, dividido pela multiplicação das concentrações dos meus reagentes. Então, se eu estou falando da minha reação direta, essa é a constante de equilíbrio. Se eu estivesse falando da minha constante de equilíbrio da minha reação inversa, né? Esse aqui seria o meu reagente, consequentemente esse meu produto, então aqui nós teríamos invertido. Outro ponto interessante a pensar aqui é que se eu tivesse, por exemplo, 2A mais B, a constante de equilíbrio ela seria dada aqui, em função do A, que teria o 2 aqui do coeficiente estequiométrico, né? Teria um valor aqui no expoente ao quadrado. Então, o valor que eu tenho de coeficiente estequiométrico é o valor que eu teria no expoente para poder fazer o cálculo da minha constante de equilíbrio. Então, como o próprio nome diz, né, é uma constante, ou seja, é um valor que não varia. E essa constante, ela nada vai informar sobre a velocidade da reação. Ela só informa quando o meu processo está em equilíbrio químico. Então, vamos pensar mais um pouquinho. Se nós temos uma determinada concentração fixa aqui agora de todos os meus elementos, essa equação vai me dar um valor fixo. Então, quando eu paro de ter a variação da minha concentração, significa que eu vou ter um valor constante. Logo, eu tenho a minha constante de equilíbrio. A gente tem que pensar que como o equilíbrio químico é algo dinâmico, a gente pensa o quê? Macroscopicamente, aparenta não estar acontecendo nada, mas microscopicamente ainda está ocorrendo reação. Então, ao mesmo tempo que A mais B vira C mais D vira A mais B. Então, a concentração não vai mudar. Por quê? Porque um está compensando o outro. Consequentemente, eu vou ter essa condição aqui de formação de um valor constante, que é a minha constante de equilíbrio. Tá legal? Então pense sempre nisso. O equilíbrio químico é algo dinâmico. Se a constante de equilíbrio tiver um valor muito alto, significa que a reação é muito espontânea. Vamos avaliar aqui novamente. Se eu tenho este valor aqui, né, da minha constante de equilíbrio muito alto, significa que eu tenho
no meu numerador um valor muito mais alto do que no meu denominador. Consequentemente, se eu tenho maior numerador, significa que eu tenho uma maior concentração dos meus produtos. Ou seja, o equilíbrio químico ele tem uma maior quantidade deste do que deste. Então, é uma reação muito espontânea. E, de modo análogo, se a constante de equilíbrio tiver um valor muito baixo, vai significar o quê? Que a reação é pouco espontânea. Novamente, se eu tenho aqui um valor baixo, significa que aqui embaixo eu tenho um valor muito mais alto do que aqui em cima. Meu denominador tem uma quantidade aqui, né, muito mais alta do que o meu numerador. Ou seja, eu vou ter muito mais A e B do que C e D. Significa que pouco de A e B reagiu para formar C e D. Logo, é uma reação pouco espontânea. Então, a constante de equilíbrio ela vai ser um valor constante, como o próprio nome já diz, né? Mas para cada tipo de reação eu tenho um valor. E numa determinada temperatura também ela vai ter um valor. Então, a constante de equilíbrio ela depende do tipo de reação que eu estou trabalhando e da temperatura que eu estou trabalhando. Ou seja, a constante de equilíbrio para uma reação de A mais B formando C mais D tem um valor. Se eu tivesse avaliando uma outra reação que fosse E mais F formando G mais H, ela vai ter um outro valor de constante. E se eu estiver avaliando a reação A mais B formando C mais D em 25 graus Celsius, vou ter um valor de constante. Se eu estiver avaliando essa mesma reação em 50 graus Celsius, o valor da constante vai ser outro. Beleza? Então, lembre-se bem disso. A temperatura ela vai influenciar na constante. E cada reação tem a sua própria constante. Então, o equilíbrio químico ele também pode sofrer perturbações. Quando a gente provoca essas perturbações no sistema, a gente aplica o que foi estudado por Le-Chatelier. E por isso vence a ideia do nome, o princípio de Le-Chatelier. Le-Chatelier provocou perturbações no sistema em que ele estudava e avaliava qual era a condição da concentração, seja do que estava do lado esquerdo ou do que estava do lado direito, ou seja, dos reagentes e dos produtos, considerando a reação no sentido direto. Ok? Então, essa perturbação ela pode ocorrer por diversas maneiras. Entre elas, nós podemos perturbar um sistema variando a sua concentração, variando a sua pressão ou variando a sua temperatura. Então, pensando aqui na variação da concentração, vamos avaliar esse exemplo. Se nós tivéssemos essa reação agora, 2A mais B, tendo um equilíbrio formando C mais D, onde nós temos um ΔH maior que zero. ΔH maior que zero é uma reação endotérmica. Se você não recorda o que é uma reação endotérmica, retorne no nosso mapa mental sobre termoquímica. Okay? Então, como o objetivo aqui é avaliar a concentração, vamos imaginar o seguinte. Nós temos essa reação ocorrendo e eu vou lá e adiciono mais B, mais o composto B aqui. Então, eu vou estar aumentando a concentração de B. O que vai acontecer com o meu sistema? Eu estou perturbando ele aqui nessa região, né, dos reagentes, considerando uma reação direta, né? Então, se eu tenho mais B, eu aumento a probabilidade de B encontrar A para formar C mais D. Logo, o meu equilíbrio químico vai ser deslocado para a direita. Meu equilíbrio químico vai ser deslocado de modo a formar mais C e mais D. É isso que o princípio de Le-Chatelier nos diz sobre a perturbação do sistema ao adicionar um reagente. Se eu adicionasse o produto aqui, adicionasse C, por exemplo. Se eu adicionar C, eu aumento a probabilidade de C encontrar com D. Consequentemente, vai deslocar o equilíbrio para a esquerda. Deslocar o equilíbrio na formação de A e de B. E se eu estivesse removendo reagente ou produto? Vamos supor que eu preciso do componente D. E à medida que vai fazendo, eu já vou retirando da minha reação. Se eu retiro D,
que acontece? Vai ficar em falta para reagir com C. Então, o sistema ele vai tentar recompensar essa retirada de D, formando mais D. Logo, o A mais o B vão reagir mais para deslocar o equilíbrio para a direita. E aí, recuperar o sistema. De modo análogo, se eu remover B ou A, o equilíbrio vai deslocar no sentido deles, para que C e D formem mais A e B e se reestabeleça o equilíbrio químico. Então, como a gente já viu inicialmente ali, né, mas vou reforçar, a variação da concentração ela não vai alterar o valor da minha constante. O equilíbrio vai se reestabelecer de modo que a expressão, se a gente recalcular lá, vai dar o mesmo valor, vai dar uma mesma constante. E a variação da pressão. Quando eu falo de pressão, tem que pensar em uma reação que está envolvendo gases. E aí, se você quiser rever o conteúdo de gases, nós temos também um mapa mental sobre o comportamento físico dos gases. Então, vamos pensar aqui na pressão. Quando eu falo de pressão, eu posso associar com o volume. Então, se eu tenho um volume menor, eu tenho uma pressão maior. Por quê? Porque em um volume menor, a probabilidade das partículas colidirem com a superfície daquele meu recipiente é maior. Então, a pressão é maior. Se eu tenho uma alta pressão, vamos supor que eu tenha essa reação e aumente a pressão do sistema. O que vai acontecer com o meu equilíbrio? Bom, então vamos pensar agora pela quantidade de compostos que nós temos nas duas situações, em reagentes e em produtos. Então, no meu lado esquerdo, nós temos 2 mol de A com 1 mol de B. Então, nós temos 3 mol. Enquanto no lado direito, nós temos 1 mol de C com 1 mol de D. Ou seja, nós temos 2 mol. Então, nós temos 3 de um lado, 2 do outro. Qual lado que vai ficar mais perturbado por a adição ali de pressão? Aquele em que tem uma maior quantidade de matéria. Então, se eu aumento a pressão, eu estou perturbando o sistema neste lado, lado esquerdo. Consequentemente, o equilíbrio vai tender a compensar, diminuindo a quantidade de matéria, ou seja, formando novos produtos, para que a minha quantidade molar ali seja menor. Então, dessa forma, eu reestabeleço o equilíbrio, deslocando ele para a direita. De modo análogo, se eu diminuir a pressão, significa que eu vou ter mais espaço, logo, o composto A e B podem se comportar ali melhor do que anteriormente. Então, se eu estou removendo pressão, eu favoreço a formação dos compostos que ocupariam ali um volume maior, devido à sua quantidade maior, tá? Então, essa é a ideia da perturbação do sistema relativa à pressão e, consequentemente, ao volume também. Então, esse tipo de variação também não altera o valor da constante de equilíbrio. E nós temos a variação da temperatura. A variação da temperatura ela vai estar agora diretamente relacionada com o tipo de reação que eu tenho. Nesse caso, nós temos uma reação endotérmica, uma reação que absorve calor. Então, se eu forneço calor para a minha reação, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo com que essa reação ocorra de forma melhor para a formação do meu produto. Porque é uma reação em que A mais B absorve calor e forma C mais D. Então, aumentando a temperatura, eu favoreço a formação do produto. Logo, estou deslocando o equilíbrio para a direita. E se eu estivesse avaliando a diminuição da temperatura, eu tenho que pensar o quê? Se eu tenho a reação direta sendo ΔH maior que zero, significa que a reação inversa, o ΔH é menor que zero. Lembra na aula de termoquímica, quando a gente inverte o sentido da reação, eu também inverto o valor do ΔH ali? Porque é o sentido oposto, consequentemente, se o sentido direto está absorvendo energia, o sentido inverso tem que liberar energia. Então, se eu diminuísse a temperatura desse sistema, significa que eu estaria deslocando o equilíbrio para a esquerda. Então, essas são as formas de perturbar o sistema, lembrando que a variação da temperatura altera o valor da constante. E uma outra forma de verificar isso é avaliar a constante em relação
a temperatura inicial e a temperatura final. Se em relação a ele, você variando a temperatura e a constante ela cresce à medida que você aumenta a temperatura, significa que essa reação é uma reação endotérmica. De modo análogo, se você está avaliando uma reação e a constante decresce com o aumento da temperatura, significa que a reação é exotérmica. E uma outra possibilidade aqui de perturbação do sistema seria a adição de um catalisador. E, na verdade, ele não vai perturbar o sistema, tá? Por isso que ele está aqui até separado, mas seria uma das formas que a gente pode estar, de alguma forma, ali, alterando o sistema. Só que quando eu adiciono o catalisador, o que eu estou fazendo? Eu só estou acelerando a minha reação. Eu aumento a velocidade com que essa reação acontece. Só que como a gente tem um equilíbrio químico, à medida em que a reação ocorre mais rápida da esquerda para a direita, ela também vai ocorrer mais rápida da direita para a esquerda. Então, o catalisador ele não vai perturbar o sistema, ele só mexe com a velocidade da minha reação. Com isso, a gente finaliza esse bloco e o mapa mental referente ao segundo ano. Espero vocês no nosso próximo mapa mental.